gente, bom dia, bom dia. Deixa eu tirar esses óculos aqui para tentar ficar um pouco mais atraente, apesar das olheiras, né? Mas eu costumo dizer bom dia porque eu não sei que hora que as pessoas vão assistir. E para mim o dia tem 24 horas, né? Manhã, tarde, noite, madrugada. Aqui a gente tem costume de falar bom dia só pela manhã. Mas vamos lá, nós estamos aqui com o nosso Pincelando Conhecimento, né? Esse é o primeiro, né? É o primeiro que a gente está fazendo aqui em vídeo e, coincidentemente, o primeiro que a gente fez aqui também só no áudio foi com esse digníssimo persona que vai estar aqui com a gente, né? A gente fazia ele realmente até mesmo na universidade, realmente só o áudio. E agora a gente está criando a coragem aqui para mostrar a nossa cara, né? Porque as pessoas que ficarem muito revoltadas com os vídeos vão poder saber quem é e pegar a gente na rua. A gente vai por essa linha aí. Hoje, nós vamos estar aqui com o Hugo, né? O Hugo é um eu não tenho medo de falar não, mas é um dos nossos melhores alunos, né, no curso de Direito, se eu arrisco falar o melhor. E é um orgulho nosso, né, ter ele como aluno, porque a gente aprende demais. Acho que só professor que ensina, pelo contrário, acho que o professor mais aprende do que ensina, né? E o Hugo é um batalhador, né? A gente conhece a parte da vida dele aí, realmente já é um vencedor. Já é um vencedor. Obrigado. E esses dias, que além de aluno, é pura verdade. Além de aluno, ele também trabalha na Uniub, né? Apesar que ele está em levitação esses dias, está suspenso o contrato de trabalho, mas está travado em casa e, como todos nós, né, curtindo aí o isolamento. Mas hoje, realmente, nós vamos falar de uma coisa fantástica, né? Que é parte até do trabalho dele na conclusão de curso. Ele é tão adiantado, apesar de ele estar no 6º período, ele já está na pesquisa, né, final aí do trabalho dele, é muito dedicado. Esse merece o nosso respaldo. E hoje aqui no Pincelando Conhecimento a gente vai estar falando, né, da felicidade interna bruta e a pandemia. Sim. Hugo, explica para nós o que é felicidade interna bruta e fica livre para falar, né, sobre esse seu trabalho. Beleza. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Só agradecer, Calvin, as suas considerações sobre mim. Eu fico muito feliz e honrado de saber que realmente as pessoas reconhecem o trabalho que eu faço, ou que eu pelo menos tento fazer, né? Eu tento me esforçar, não sou a pessoa perfeita, mas acho que é com os nossos erros mesmo que a gente vai aprendendo e construindo a caminhada, né? E esse tema da felicidade interna bruta, ele é tema do meu projeto de pesquisa com a Marcela, eu estou no 7º período, e aí ela aceitou entrar nessa jornada aí para a gente tentar adequar a felicidade interna bruta com o direito das famílias. E aí eu estou iniciando aí as pesquisas, eu estou torcendo para que o projeto seja aprovado, né? E aí, assim, eu tenho algumas noções gerais ainda sobre a felicidade interna bruta, e aí a intenção desse vídeo é também abrir a discussão, abrir o debate, até porque isso pode ser uma fonte de pesquisa para mim, né? Dependendo de quem comenta, da forma com que comenta, eu consigo aprender mais. Então, só um ganchinho, Hugo. Então vamos fazer isso. Gente, vamos acreditar. Conhecimento é construção. Conhecimento é de todos nós, né? O Hugo está no pontapé inicial aí com o trabalho dele fantástico, mas comentários, né? As críticas são muito bem-vindas e poderão estar contribuindo com ele aí. É bom saber disso, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Então eu vou só delinear os principais domínios que permeiam a felicidade interna bruta e como que ela é auferida, né? A felicidade interna bruta seria um indicador substitutivo do PIB, que a gente tem o produto interno bruto, né? Enquanto que o PIB ele vai analisar questões econômicas, financeiras de um país, né? A produção total ali no fim de um ciclo, né? De um período. A felicidade interna bruta visa se preocupar muito mais com a felicidade dos seus cidadãos, independentemente da produção de riquezas.
né? Até porque ela vai surgir ali no Butão, né? No reino do Butão, ali no meio da Ásia, no pé do Himalaia, lá em 1972. E aí, o quarto rei, que ele chama Quarto Rei Dragão, né? O nome dele é difícil, eu coloquei aqui no Word para tentar ler, mas é Jigme Singh Wanshu, acho que é isso. Ele criou esse indicador, porque ele é muito estudioso, se eu não me engano, ele formou na Inglaterra, esse quarto rei, né? E aí ele acabou analisando outros países e vendo que, por exemplo, olha, a gente tem economia, né? A gente tem países em desenvolvimento, a gente tem países de primeiro mundo, mas ele vê essa grande diferença, que ao mesmo tempo que a gente tem pessoas que vivem no conforto, e aí a gente tem um PIB maior, nesses mesmos países a gente tem pessoas vivendo na miséria, na linha da pobreza, mas escondidos, né? Até que ele fala de uma coisa que a gente está passando agora, ele fala que essas pessoas vivem num certo isolamento social. Isso lá em 72, né? E a gente está vendo a realidade aqui, só que por conta de uma pandemia, né? Então, ele surge daí, né? Dele analisar os países e ver, eu acho que isso não é o que a gente precisa aqui, né? Tanto é que hoje no Butão ele não chega nem perto das emissões de carbono, por exemplo, que o Brasil faz, que os Estados Unidos faz, é quase zero lá. E mesmo assim é o povo mais feliz do mundo, a gente pode dizer, porque o indicador demonstra isso. Então esse é o primeiro ponto, questão histórica. Só dar uns recados aí, quando ele fala Butão, gente, é um país, tá? É preocupante. Tem pessoas que adoram ouvir o torto, né? Então a gente já alerta desde já, porque a felicidade vem do Butão, então é preocupante às vezes a gente falar para certas pessoas isso. E isso que é interessante que você fala, porque as questões conceituais, né? Realmente, quando falar de felicidade, e isso que você bem explicou, a questão do isolamento, as pessoas já viviam isoladas, que de certa forma, talvez para a gente traz até, talvez, né? Eu quero saber a sua visão, essa ideia da própria margem à sociedade, né? Engraçado que isola não no interno da sociedade, né? No externo, né? Porque parece que você cria aí, então, a questão da marginalidade, e lembrar que marginal não é bandido, né? A gente tem uns conceitos equivocados. Marginal é aquele que está à margem da sociedade, aquele que não consegue inserir. Pelo que você falou aí, não sei se estou correto, né? Estou aprendendo aqui também, mas parece que é um isolamento externo, né? Parece que é isso, isola essas pessoas na miséria, na pobreza, tirando da sociedade, né? Jogando fora, um isolamento invertido, né? É interessante isso, né? Esse seria o primeiro ponto, né? Sim, acredito que esse isolamento externo que você esteja falando advém lá do fim da escravatura, né? Em que a gente segrega as pessoas escravizadas, né? As pessoas pretas escravizadas, e elas vivem à margem do centro da cidade, né? E tudo que não está no centro da cidade, tudo que não é branco, vamos dizer assim, né? É marginal. E isso também tem uma geograficidade, né? É marginal nesse sentido mesmo, de que tem pessoas no centro e pessoas muito bem resolvidas, felizes, ricas, né? Vivendo com luxo, com grandes banquetes, enquanto que as pessoas pretas trazidas lá da África estão escravizadas e vivem à margem da sociedade. Isso aqui no Brasil, acredito que tenha nascido assim, né? Essa marginalização, e quanto maior a expansão, né, aconteceu do capitalismo aqui, maior, mais grave essa desigualdade social, e um dos principais causadores de infelicidade, né? Se é que a gente pode dizer assim. Se aqui no Brasil a gente tivesse um indicador de felicidade, eu acho que as pessoas iam se assustar, né? Porque a desigualdade aqui é imensa, nos países mais iguais do mundo. E isso causa, sim, infelicidade nas pessoas, né? Será que as pessoas vivem bem ao saber que tem pessoas morando no centro da cidade, naqueles prédios enormes, né? Em que a pessoa tem 6 quartos, 3 banheiros, enquanto que ela está vivendo numa casa de 5 cômodos espremida, com 5 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas, né? Eu acredito que, pelo menos eu tenho um olhar muito geográfico também, por conta da minha quase outra formação em geografia, né? Mas quando eu passo pelo centro da cidade, eu fico observando os prédios, né? E a paisagem me deixa triste. A experiência estética da paisagem me deixa triste,
né? Eu vejo grandes casarões, pessoas com roupas de marca, e eu aqui tendo que parcelar, sei lá, um tênis em 6 vezes, né? E isso eu ainda tenho condições, imagina quem não tem. Então tudo isso reflete felicidade ou infelicidade, né? E aí a gente pode passar para os domínios da felicidade interna bruta. São 9, eu ainda não gravei, então eu vou dar uma olhadinha aqui no meu roteirinho, tá? Mas são 9 domínios. E dentro desses domínios a gente tem indicadores. E aí eu estou utilizando, inclusive, um TCC. Ao final eu vou falar de quem que é o TCC e aonde ele foi feito, tá? Porque tá bem na página aqui. Se eu tirar, eu tenho que voltar tudo de novo. Mas são 9 domínios. Bem-estar psicológico, a saúde, o uso racional do tempo, a educação, a diversidade cultural e resiliência ambiental, a vitalidade comunitária, diversidade ecológica e resiliência de novo, e padrão de vida, né? O que mais importa para a gente aqui hoje, já que a gente está relacionando com as questões da pandemia? O domínio da saúde, né? E dentro do domínio da saúde a gente tem a autoavaliação de saúde, os dias saudáveis, as incapacidades das pessoas, sejam elas temporárias, transitórias ou permanentes, né? E a saúde mental, né? Olha só, e isso é um dos domínios que indicam felicidade, né? Então, como que em tempos hoje de crise, né, na saúde, como que hoje isso pode ser garantido ainda, pelo menos numa esfera mínima, garantista, né, para se resguardar a saúde e, consequentemente, a felicidade das pessoas, né? Cara, então, você criou um espírito de compaixão comigo aqui agora. Eu fiquei agora um pouco mais atento e com uma maior compaixão com o nosso presidente Bolsonaro, porque você falou que a saúde mental também está aí. Então, nós temos que entender e abraçar, né, certas figuras com esses problemas mentais. Deve ser uma pessoa muito triste, né? Eu não tenho dúvidas de que isso representa só tristeza, porque a gente só distribui o que a gente tem. Então, se a gente tem pobreza de espírito e tristeza, a gente vai distribuir isso para as pessoas. E eu acho que é isso que ele representa. Deixa eu só aproveitar esse gancho aí, porque você, pelos pontos que você fala, dos 9 pontos, eu não consegui decorar, mas parece que realmente ele está tudo atrelado à condição humana e mais voltada para a questão... não sei se eu falo que cada um tem uma crença espiritual, psicológica e energética, né? Em momento, por mais que você fale aí de um ponto que é o padrão de vida, ele não está muito ligado à questão material, né? Como você tinha dito antes, na questão do comparativo, porque a nossa sociedade faz muito esse comparativo. Se a pessoa está feliz, se ela tem um carro, se ela tem uma grande casa, e não é isso, né? Tá certo que nós somos atrelados a uma cultura... Eu também não posso falar mal, aquilo que eu defendo, não posso falar mal de capitalismo, não posso falar mal de comunismo, nem de socialismo, né? Porque o que destrói qualquer um dos sistemas não são eles por si só, são seres humanos que não sabem agir dentro deles, né? Então, assim, mas o capitalismo nosso, ele está um capitalismo violento, desenfreado, e nos criou essa visão, né? Essa visão de que o que importa é justamente o que você falou, essa questão visual, né? E só por ter vindo ali desse pessoal do próprio país Butão, e ali está muito próximo essa questão dos monges, né? Da questão budista, realmente parece que eles não encaram essa realidade materialista dessa forma, né? Não encaram. Estou certo? Tá certíssimo. Realmente, lá o padrão de vida ele pode ser subdividido em 3 indicadores, que aí vai ver a renda per capita familiar, os ativos seriam os bens, né? E a qualidade de habitação, né? E aí isso até remonta àquilo que eu falei antes, né? Então, será que eu, vivendo numa casa apertada com um monte de gente, eu tô tendo a mesma qualidade de habitação do que a pessoa que está vivendo num condomínio de luxo, num apartamento gigante, com muitos quartos, banheiros, né? E trazendo isso até para os tempos de hoje, quando começou ali a se falar a questão de isolamento vertical, horizontal, né? De que forma que poderia ser feito o isolamento social, as pessoas até falaram assim, né? Vamos isolar de forma, se eu não me engano, horizontal, né? As pessoas podem sair, mas se isolam dentro de casa. Tá, mas a minha casa tem 20 metros quadrados.
sabe? De área construída. Como que eu vou me isolar numa casa dessa? As pessoas que estão vivendo em grandes casas e apartamentos, elas podem se isolar. Eu acho que é horizontalmente, né? Elas podem, tipo, cada um fica no seu quarto e tem a sua saída para fora, né? Agora, será que isso reflete, então, num bom padrão de vida? Tá correto as pessoas viverem dessa forma? Né? E não necessariamente, falando assim, a gente tem que falar em comunismo. Então vamos extinguir a propriedade privada e aí tudo vai ser de todo mundo, a gente destrói tudo e constrói de novo. Não é isso que eu quero dizer. Não é diminuir quem já tem, né? É equanimizar aquele que não tem. A gente precisa entender que o capitalismo ele não precisa ser perverso. O capitalismo ele não precisa representar a infelicidade da maioria, né? E a felicidade da minoria. E aí eu acho que está aberto à discussão, está aberto a debate, até para eu poder aprender um pouco mais sobre esse indicador. Mas ele permeia aí por esses domínios, né? E falando um pouquinho mais sobre a saúde, nesse TCC, a mulher que fez ele, a estudante que fez ele, né? Ela fala assim, que as pessoas relatam seu estado de saúde quanto aos seguintes indicadores. Dias saudáveis, né? Ou seja, o número de dias que a pessoa ficou saudável no mês. Olha que interessante. O governo, né, o Estado, ter capacidade de medir isso. Né? Se acontece no Butão, se acontece na Finlândia, por que não pode acontecer aqui? Né? Segundo, as suas incapacidades. Né? Porque até isso pode causar infelicidade nas pessoas. Sejam aquelas incapacidades que a pessoa já nasce com ela, né? E como que a gente vai fazer para garantir que essa pessoa, mesmo com as suas incapacidades, seja feliz dentro do Estado. Né? Cadê? Incapacidades, ok. Autoavaliação de saúde, ou seja, como eu me sinto. Né? Tanto psicologicamente como fisicamente. Num país, por exemplo, no Brasil hoje, né, em que a gente não tem ministro da saúde, a gente não tem uma segurança jurídica, sabe? Eu acho que não há que se falar em segurança jurídica no Brasil em muitos pontos. Ok, a gente tem um ordenamento, a gente tem leis bastante completas, eficazes, efetivas, mas não é só isso que garante a segurança jurídica. Né? Como que a gente olha para um poder executivo ineficaz e se sente bem, com saúde? Sabe? Quando as pessoas não estão, por exemplo, tendo a sua saúde mental afetadas por um desgoverno. Teve um ator esses dias que se suicidou, não foi? E aí ele acabou escrevendo uma carta que o motivo principal foi esse, de que ele não via mais esperança no Brasil. Né? Então, como o Estado pode ser letal aos cidadãos? Como o Estado pode ser o causador de infelicidade nos cidadãos? Se a gente assinou ali, digamos, epifanicamente esse contrato social, né, era para trazer coisas boas, né? E ok, ônus a gente teria que sustentar, mas não a infelicidade completa. Né? A questão do tema, felicidade interna bruta, realmente ele parece que tem um comparativo com o produto interno bruto, né? A pergunta que eu faço para você, ele analisa a individualidade das pessoas ou ele tenta criar um certo padrão para que todos tenham a possibilidade de viver nesse padrão de felicidade? Porque como é que ele vai identificar a felicidade? Né? Se a felicidade é um reflexo, ela é uma reflexão, vamos fazer assim, que às vezes é inconsciente, né? Porque realmente, assim, é lógico que existe o conceito de felicidade, mas a intensificação da felicidade depende muito da forma como as pessoas absorvem, porque teve uma hora que você estava falando sobre a questão, as pessoas já estão com condição financeira, já estão parece com uma certa tranquilidade. Será? Né? É isso que a gente questiona muito, porque será que a condição financeira realmente para todas as pessoas garante a felicidade ou ela ilude? Na questão do fetichismo, no fetichismo da mercadoria, no fetichismo dos desejos, né? E aí vai. Porque realmente, será que e aproveito isso, primeiro a questão da individualidade, né? Se analisa. E outra pergunta que eu te faço, se a gente consegue trabalhar valores das pessoas, será que elas poderiam se tornar mais felizes? Porque às vezes elas estão perdidas nos seus valores, na forma como foram criadas, né? As percepções de valores da sociedade. Porque às vezes uma pessoa que às vezes não tem uma boa condição financeira,
ela acredita que a felicidade dela vai ser adquirir um Lamborghini, mas ela, às vezes, infelizmente, vou chamar de dom, tá, para ficar mais fácil, o dom que ela tem profissional não lhe rende um salário de R$ 2.000 por mês. E ela, será que ela vai morrer frustrada por não ter comprado uma Lamborghini? Ou isso pode intensificar uma atitude negativa para que ela consiga a Lamborghini? Tá? Então, isso que a gente passa a pensar e analisar. Porque se eu consigo mudar um valor e em vez de querer uma Lamborghini, eu passo a querer uma bicicleta, porque a bicicleta vai suprir aquilo que eu preciso, será que mudando esses valores mudaria a felicidade? E essa felicidade também seria analisada pela felicidade interna bruta? Sim, eu acho que é uma questão mais conceitual, sabe, Calvino? Porque é isso que você falou, a felicidade, ela hoje, nos tempos de hoje, né, ela está atrelada ao ter, né? A comprar, a ter capacidade de consumir. Acho que tudo nesse sentido, até porque o sistema condiciona isso, né? O capitalismo define o que é felicidade para muitas pessoas, né? E principalmente é relacionado à sua capacidade de existir, né? Porque o capitalismo não existe sem consumo, né? Então, pense bem, olha, eu crio o capitalismo, né? Mas como que eu vou sustentar ele? Eu preciso criar um desejo interno na pessoa, né? E fazer com que ela creia que as vontades dela são infinitas, né? Qual que é a primeira coisa quando a gente vai aprender micro e macroeconomia que a gente escuta, né? Que as vontades do homem são infinitas e os bens são finitos, né? Então, assim, eu acredito que a felicidade, ela pode ser, sim, uma reflexão interna do indivíduo, mas ela também pode ser proporcionada, sabe? Quantas coisas não nos proporcionam, por exemplo, a felicidade? Talvez uma viagem ou até uma apreciação de uma paisagem, algo desse sentido, sabe? Então, acho que são duas vias que tem que andar ali juntinhas, né? Tanto a forma garantista do Estado, né, de felicidade, e aí aqui a gente pode citar um exemplo da Constituição Federal, que talvez seria uma das primeiras garantias de felicidade, que está lá no artigo 1º, inciso 3, né, que fala um dos principais princípios que organizam o Estado é a dignidade da pessoa humana, né? E a dignidade da pessoa humana vai refletir nos direitos fundamentais e o verdadeiro gozo dos direitos fundamentais vai representar a felicidade, né? Então, eu acho que esse seria o primeiro ponto. Ok, a felicidade pode ser até aquilo que você tinha me dito antes, o sentimento de homeostase, né? O equilíbrio ali da pessoa em relação a ela mesma e também em relação ao ambiente externo. Mas, para mim, isso é uma visão minha que eu vou tratar no meu artigo também. A felicidade, ela não pode ser definida, né? Ela não pode ser só um conceito. Ela tem que ser um conjunto de ações, sabe? Um conjunto de coisas, de bens, de características, enfim, de tudo que possa produzir, tanto no ser humano, quanto no ambiente em que ele vive, o sentimento de felicidade. Mas respondi? Isso, respondeu. Acho que talvez, eu só queria depois fazer o link só para coisa, mas o que eu acho importante, até você comentou da homeostase, às vezes é importante, às vezes a gente deixar um pouco claro a questão. Assim, muito quem fala dessa questão da homeostase na condição humana é o Antônio Damasio. Antônio Damasio é um neurocientista, né, português, radicado nos Estados Unidos, que tem, né, o livro dele que fala muito bem disso, A Estranha Ordem das Coisas. É bom a gente até indicar para quem tem interesse. E ele fala justamente isso. O organismo, para você se sentir leve, tranquilo, ele tem que estar numa grande harmonia. A gente nem usa mais a palavra equilíbrio, né? O equilíbrio é muito preocupante, essa palavra, em várias situações. Por exemplo, se o coração equilibrar, ele para de bater e você morre, porque ele equilibra a famosa... Nem sei se ainda aplica essa teoria da bomba de sódio e potássio, porque o nosso organismo é um eterno desequilíbrio, buscando o equilíbrio que ele não pode alcançar, né? Isso estou falando na questão fisiológica, porque no momento que a gente tiver o total equilíbrio, mesmo a temperatura da Terra, se o mar mesmo se equilibrasse a temperatura, a vida acabaria. Então a gente busca harmonia, então as pessoas têm que viver as suas diferenças, né? Isso que eu quero fazer uma analogia. As pessoas são diferentes e devem ser diferentes. O que precisa ter harmonia, a harmonia é o respeito,
né? E a busca desse respeito nessas diferenças, porque se todos se tornarem iguais, nossa, eu não queria viver nesse mundo, não. Um punhado de Calvino ou então um punhado de Hugo, credo, quero isso não. Nossa Senhora, eu ia entrar em conflito comigo mesmo. Então essa questão da homeostase, ela é fantástica, né? E pequenos detalhes, às vezes você não consegue fazer uma prova, por mais que você tenha conhecimento total da disciplina num dia, se aquele dia você teve uma hora atrito com a pessoa que você mais ama. Você chega em sala de aula, você não consegue se concentrar, né? De certa forma, o seu organismo perde toda a harmonia. Isso é importante demais, e o Estado tem que pensar dessa forma, harmonizar as relações, né? Onde que eu falei que talvez, eu queria só lembrar, porque eu acho fantástica essa teoria da homeostase, como, né? Como que a felicidade interna bruta, então, trabalharia essa questão dessa felicidade individual, se é que ela vai conseguir, e quais são os grandes obstáculos que você né? Porque você ainda está em estudo, se já conseguiu perceber, quais seriam os grandes? Tá, então, o como, acredito que através dos domínios, né? Identificando e aprimorando eles para a realidade brasileira, né? Para a nossa realidade, já que a gente está falando territorialmente aqui do recorte do Brasil, né? Então, acredito que, por exemplo, olha só, boa governança é um dos domínios, né? E dentro dele, participação política, serviços públicos, desempenho de governo e direitos fundamentais, né? Então, olha só, esses são os indicadores da boa governança, né? Então, vamos comparar quão visionário foi o rei, ali numa monarquia, que poderia muito bem concentrar o poder, continuar concentrando o poder nele, né? E ao invés de pensar em si, pensou em todos, né? A ponto de que em 2008 Butão, né, teve as suas primeiras eleições do parlamento, por exemplo. Ele chegou a um ponto de ver o outro, e aí para mim já é uma questão de capacidade empática, né? Olhou para a sociedade e falou, pera, a monarquia não é o melhor do Butão, né? Então eu vou colocar o meu reinado nas mãos do povo, e se o povo votar pelo parlamento, vai ter parlamento, e foi o que aconteceu. Então lá tem, por exemplo, primeiro-ministro e por aí vai, né? Então acho que acredito que o como seria isso. Acho que a gente precisa trabalhar muito mais no Brasil hoje a capacidade de empatia, né? Ensinar desde cedo ali aquele sentimento. Eu aprendi muito com a Adelina aquela ideia de sentimento constitucional, né? É o sentimento de que você constitui o país, não é ele que te constitui, né? E você tem que pensar que não é só você que está aqui nesse país, tem milhares de pessoas junto com você, né? E você precisa olhar o outro, né? Então eu acredito que esse seria o início do caminho para a gente ter capacidade, por exemplo, de boa governança, de vitalidade comunitária, de efetividade do direito de educação, padrão de vida e por aí vai, né? Começar de cedo, né? Desde cedo. E as pessoas que já estão crescidas, né? A gente sabe que é muito mais difícil, mas aí é onde eu vejo, já respondendo a segunda pergunta, é onde eu vejo o primeiro desafio, sabe? De tentar mudar tudo aquilo que está enraizado e construído, né? Por exemplo, hoje no Brasil eu vejo que a gente vive muito numa competição, até mesmo dentro do âmbito universitário, sabe? Porque as pessoas estão competindo por tudo, às vezes até por poucas coisas, por pontos na faculdade, enfim, por cargos, às vezes muito pequenos, né? Então, acho que o primeiro desafio é mudar tudo que já está construído, né? Imagina, a gente tem um país que visa o capitalismo, a produção, né? E, consequentemente, a poluição do meio ambiente, a infelicidade da maioria das pessoas, né? Mas muitas pessoas se beneficiam disso que é ruim, né? Dessa parte ruim, né? Então, como que a gente vai fazer para mudar isso? Acho que esse é o primeiro desafio, dentre muitos. Só aproveitar um gancho aí, ele citou um ser estranho aí durante a fala dele, que chama Adelino. O Adelino é a excelente pessoa, né? Eu sou suspeito para falar,
mas ele é professor no direito constitucional e analisa a questão jurídica de uma forma humana, né? Não é Sim. simplesmente doutrinária e didática, e isso é importante, né? E grande amigo. Ontem mesmo ele chegou aqui, tô com fome. Né? Mesmo na pandemia tá aqui em casa, e chegou aqui 7 horas, 6h30, 7 horas da tarde ontem para comer torrada com café. Tive que fazer torrada ainda e café para ele, né? Então, isso que dá viver sozinho. Aí a felicidade bate fundo, aí ele vem com desculpa de café para ter um pouco de conforto. Tô brincando, de troca, mas é uma pessoa, né? uma troca. E isso é importante, né? E é aquilo que eu falo, eu considero um dos melhores amigos que eu tenho, Adelino, em função disso. E a gente já teve brigas violentas, né? Porque as pessoas também têm que aprender a lidar com os momentos, né? Eu me preocupo muito com pessoas que estão rindo o tempo todo, né? Às vezes até estão felizes, né? Mas assim, eu acho impossível uma pessoa ser 100% feliz 24 horas Sim. por dia. Porque essa homeostase nos faz isso. Mas a gente tem que estar preparado para receber essas ponderações que a gente tem entre a felicidade e a tristeza, a raiva. Ela faz parte, o ódio faz parte do ser humano. Né? Porque o amor e o ódio se emanam das paixões, né? Elis Regina cantava isso, eu não lembro de quem é a letra. O amor e o ódio se emanam das paixões. Isso é muito bonito. E isso, às vezes, a gente não tem controle. A gente está mal um dia e isso acontece. Então, o verdadeiro amigo, né? E eu falo mais do que irmão, porque às vezes você tem irmão que nem amigo é. Né? Eu não acho que é o sangue que define as ligações que a gente vai ter na vida. Não é. Sim. Assim, é muito valoroso a questão familiar. Não estou descartando a questão da família. Não é isso, mas é que a gente aprende e descobre vários irmãos durante a vida. Né? Sim, até porque conceito de família é amplo, né? Família não é quem você nasceu predestinado para ser, é quem você escolhe para ser sua família. Pode ser você e seu cachorro. Pois é, isso que eu ia falar para perguntar, você já adiantou. Será que até na família essa ponderação de felicidade ela é importante para definir o que é a família? Extremamente importante. E você teria a obrigação de manter uma relação de extrema felicidade. Porque eu já vi pessoas falando, não, vamos na festa, vai encontrar, nós suporta aquele pessoal, aquela família, mas não custa nada falar oi e sorrir. Será que a gente tem que ser falso assim, com a questão da felicidade, com a questão da tristeza? Ou realmente você tem que mostrar o seu sentimento real? Olha, eu acho que é tudo uma questão de ponderação. Nem sempre a gente pode falar tudo que vem à mente, até porque a gente não pode, sob a égide de ser feliz, causar infelicidade no outro. Né? Então, às vezes, ser duro com o outro, mesmo que seja verdade, isso pode realmente gerar muito mais infelicidade e a sua felicidade passa a ser egoística. E esse não é o ponto aqui. Não é só do ser. Então, é aquilo que eu te falei, do equilíbrio. É tanto o Estado proporcionando, quanto ele não é fiscalizando, mas notando o sentimento de cada indivíduo. E aí, até que você falou sobre a felicidade e a tristeza, tem um filme que chama Divertidamente. Não sei se você já assistiu. Demais. Então, é ótimo. Assim, aí entra dos desenhos número 1 do meu filho mais novo. Sim, é muito bom. Lá ele trata até de uma questão psicológica e a gente não tem know-how para falar, né? Mas eu estava lendo até uma resenha sobre ele que fala exatamente sobre isso, de que ele passa ali quando a felicidade quer estar só feliz, e só ela quer estar no comando, né? Sendo que o ponto central do filme é entender que a tristeza também é necessária para construir a felicidade. Né? E aí a gente fala até da emoção, né? O que a felicidade sente, o que a felicidade causa. Né? Por onde ela permeia, por onde ela passa para poder ser gerada e acontecer no corpo humano. Né? Acho que aquele filme é assim, excelente, genial, até para iniciar o debate. Hugo, eu até falei sobre isso, provoquei, porque coincidentemente ontem eu resolvi assistir algumas reportagens antigas, né? E peguei de um grande ídolo meu. Eu tenho uma quantidade de ídolos violenta. O Ariano Suassuna, né? Acho que talvez a obra mais famosa dele é a Autocompadecida.
Eu gostei demais do A Pedra do Reino, né, do livro, enorme, mas compensa ler cada palavra do livro. Mas ele estava numa entrevista e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Primeiro que ele gosta mais de mentiroso, mas não é que ele mentiroso prejudica, porque a mentira faz parte da questão da arte, né, da questão do imaginário. Mas uma coisa que eu achei interessante também, que ele comentou, falou assim, olha, que adora fofoca e falar, né, porque não é o tempo todo nessas mentirinhas da brincadeira que a gente tem que falar a verdade. E ele falou que a coisa melhor é falar mal do outro, desde que não prejudique, reparando detalhes. Mas assim, é bom falar quando o cara vai embora, porque falar na frente dele, é justamente o que você falou, falar na frente dele vai causar constrangimento a quem está falando, e a quem está ouvindo. Então tem coisa melhor, deixa ele embora, aí você fala mal. Quando ele voltar, você trata ele normalmente. Porque parece que a gente vive também nesse mundo da criatividade, né? Porque o artista em seus personagens, ele é um grande mentiroso. Né? Não é ele está criando um personagem. Por mais que seja baseado em fatos reais, você cria uma estrutura, não é você. Talvez seja por isso que a gente está vendo aí a dificuldade que nós tivemos da nossa secretária de Cultura, que agora hoje, né, na data de hoje, 09, ela foi exonerada do seu cargo na Cinemateca, porque parece que 24 horas por dia ela tenta ser um personagem. E é triste, talvez, a situação do ator, por isso, porque ele vive a vida inteira interpretando pessoas que não são ele. Pode ser que cause realmente essa confusão, né? Será que essas pessoas têm uma tendência a ser mais tristes? Eu lembro de situações, eu lembro do Daniel Day-Lewis, é outro ídolo que eu tenho, um ator, né, inglês, que ele tem esse costume de se fechar dentro do personagem, né, e realmente tentar entrar dentro do personagem. Imagina, a cada filme ele é um personagem, e durante a vida, eu lembro também quando fazia teatro, que o nosso diretor falava muito, quando estava faltando uma semana, até 2 semanas antes da gente começar a apresentação, ele falava assim, ó, tenta viver seu personagem 24 horas por dia, como se você fosse ele, para você conseguir uma melhor interpretação. Mas será que a gente não passa a se confundir com essa fantasia e nos distancia da felicidade real? O que você acha disso? Olha, eu acredito que quando a gente traz para a área artística, é tudo muito mais sensível, né? Porque o artista, ele já é um pouco diferente do restante das pessoas, até porque ele tem uma sensibilidade muito maior, né? Eu acredito que a arte está muito relacionada à sensibilidade, né? É uma grande forma de expressão do ser humano. Então, quem tem essa capacidade artística aguçada, acaba se sentindo mais, né? Mas ao mesmo tempo que ele sente a tristeza com intensidade, ele vai sentir a felicidade também, né? Não há que se falar em desequilíbrio total, né? Vai ser muito triste ou muito feliz. Não, ele só vai perceber, o artista ele vai perceber a realidade por um outro ponto de vista. Talvez um ponto de vista muito mais bonito, dependendo do artista, um ponto de vista muito mais triste, né? Muito mais trágico e por aí vai. Só pra gente então tentar finalizar, como é que você veria essa questão da felicidade, a felicidade individual, a felicidade interna bruta, na situação que a gente vive de pandemia? Como você consegue fazer uma análise? Eu sei que ela é mais complexa, mas como é que você consegue fazer uma análise sabendo que as pessoas estão cada vez, não sei se estão mais distantes, mas estão tendo que ficar, pelo menos temporariamente, mais distantes? Sim. Olha, acredito que a gente encontra formas de reinventar, né? Reinventar, inclusive, até o sentir, né? Os sentimentos. Então, a gente passa a criar aulas à distância e tem que se readaptar, né? A gente passa a criar, por exemplo... Calvin, só um minutinho. Vai passar o carro de som agora. Deixa passar o carro de som, tudo faz parte. Essa é uma forma de adaptação e adaptar a nova realidade. Eu, pra falar a verdade, não tô ouvindo aqui não. Mas essa é uma nova realidade de adaptação, é uma felicidade a mais. Não tem jeito, aqui passa o carro da pamonha direto. Isso é felicidade então também, tá? Pamonha. Ainda bem que não é abacaxi, né? Roda abacaxi. Abacaxi! Laranja! Mas a pamonha é felicidade também. Laranja! Pelo menos é o carro de som.
Ai, ai. Já trouxe mais felicidade. Já trouxe. Mas eu acho que é nesse sentido, Calvin. Acho que em tempos de pandemia tipo assim, é tudo muito novo pra gente. Ok, a gente já passou pelo sarampo, pela H1N1, né? Mas hoje a gente tem uma interação na internet muito maior do que 10 anos atrás. A gente tem uma internet muito mais veloz. E eu acredito que nesse tempo de pandemia, a felicidade tem se transmitido assim pelos cabos ali dos backbones, né? Por que não, né? Por que a gente não pode encontrar a felicidade numa série, numa conversa, né? E isso eu tenho sentido muita falta do contato humano. Porque eu vivo o tempo todo aqui com a minha família e aí acaba que, gente, não é sempre que você tá feliz com todo mundo junto, né? Você precisa estar fora, conhecendo outras pessoas. E aí eu acredito que em tempos de pandemia o que a gente tem que fazer e o que a gente encontra como desafio é esse distanciamento social, né? Porque percebendo pelo indicador aqui, a vida comunitária é essencial. Ela é essencial. Não há como se falar, por exemplo, em felicidade de uma pessoa que não tem esse contato com o outro, que não pode se enxergar no outro, se melhorar, se aprimorar, até ver o que não deve fazer, né? Porque passa por um aprimoramento do ser. Até por isso que a gente escolheu viver todo mundo junto em sociedade para alcançar objetivos comuns que um só não alcançaria, né? Então, acredito que nessa pandemia a gente tem que tomar, e falando em questão de governo, Estado, acho que o Estado ele precisa ainda melhorar suas ações positivas, sabe? Para poder garantir ainda mais que o cidadão esteja bem para poder voltar, inclusive, né? Porque quando o distanciamento social acabar, a vida normal volta e ela vai vir como uma pancada, né? Porque as pessoas vão ter que trabalhar 2, 3, 4, 5 vezes mais para recuperar tudo que foi perdido, né? Então, acho que o grande desafio hoje da felicidade interna bruta de se concretizar no Brasil seja isso, sabe? Além da capacidade empática de se colocar no outro, é ter um Estado atuante que se preocupe com o bem-estar do seu próprio cidadão, que infelizmente, não é o que eu vejo na maioria dos atos, principalmente do Poder Executivo Federal hoje. Eu falar a verdade, eu tinha uma frase, eu usava muito uma frase, eu nem sei se alguém também já usava, a gente às vezes tem várias coincidências, mas eu falava muito que a distância não se mede mais em metros ou quilômetros, mas em tempo, né? Não vou discutir a questão do tempo hoje não, mas assim, porque às vezes você tem uma pessoa que mora às vezes a 2 quadras da sua casa, e você não a vê, às vezes é uma pessoa que está 1.000 quilômetros, você vê e fala o tempo todo, né? Então, às vezes, a questão temporal, ela também passou a ser um trabalho que a gente tem dentro dessa internet para aproximação, né? Isso é Sim. Muito interessante. Hugo, E só um ganchinho final, você falou do tempo. O uso do tempo também é um domínio da felicidade interna bruta e um dos principais seria o tempo para o sono e do trabalho, né? Então, o uso racional do tempo também é importante para garantir o bem-estar e a felicidade. Como que eu posso, por exemplo, ter leis que permitem, sei lá, não é o caso do Brasil, mas 12, 15 horas de trabalho, né? E a pessoa não tem condições de fazer outra coisa. Porque o grande erro que as pessoas têm é achar que felicidade é hobby e lazer. Não é isso, né? Você tem que encontrar a felicidade também no seu trabalho, também na sua casa, também, enfim, numa viagem que você faz, né? Ela tem que permear os atos da sua vida, mesmo que a tristeza também venha, né? Também pelos mesmos fatores, pelo trabalho, pela falta de sono, né? Mas se você souber gerir, tiver tempo para gerir, né, de forma racional as suas 24 horas, isso vai te proporcionar felicidade também. É isso. Muito bom. Olha, Hugo, é uma conversa que a gente ficaria até dias, né? Cada vez tem mais. Mas eu estou me segurando para não fazer pergunta e nem colocações. Infelizmente, vamos encerrar. Vamos encerrar, mas com a perspectiva de voltar a falar. Porque acho que é uma discussão que tem que ser eterna, né? Acho que nascer para não ser feliz deve ser muito triste. É muito triste nascer para ser feliz. Mas assim. Eu só fiquei. Pode falar.
Não, eu só queria lembrar que é uma frase de uma música de um amigo, né, que fez psicologia, do Eduardo Guerra, França. Quando ele fazia psicologia, na época eu fazia veterinária, né, e artes, na época. Foi muito antes de fazer o direito. Mas ele tinha uma música que falava seja feliz com batatas, né? E essa expressão das batatas fritas da época, né, o domínio capitalista norte-americano. Então, assim, isso depende de cada pessoa, né? Mas, Hugo, passo para você. Eu queria primeiro desejar aqui um bom dia a todos, né? Muito bom estar conversando aqui com o Hugo e queria passar para que o Hugo desse as suas palavras finais. Ou mais recentes, né? É só lembrar, um dia um rapaz chegou e falou, não, esse aqui é o último CD que eu gravei. Eu falei, por que você vai parar? Como assim vai parar? Porque é o último, não é o mais recente, né? Porque a gente tem essa tendência, mas foi o último, não é o último, é o mais recente. Então as suas palavras mais recentes. Tá bom. Olha, eu só fiquei de estar no final do TCC que eu tirei boa parte das informações. É o TCC da Juliana da Rocha Silva, lá da UFF, Universidade Federal Fluminense. Foi feito dentro do Instituto de Geociências, no curso de Ciência Ambiental. Esse é um dos principais trabalhos e o nome é Agenda 2030 e Felicidade Interna Bruta, uma aproximação, né, e um ponto de interrogação. Foi feito ali em julho de 2016, apresentado nessa época, e tem 115 páginas de muito conhecimento. Então, quem quiser, depois eu disponibilizo o link para ter acesso e acessar outros materiais. Mas para concluir, eu só quero deixar uma mensagem de esperança mesmo, de que mesmo que a gente viva em tempos de pandemia, em tempos de crise política, né, crise socioeconômica e por aí vai, né, coisa que o Brasil já vivia, mas tem que ser gravado, né, com o decorrer do tempo. Acho que a mensagem de esperança é saber que tem pessoas ainda que se preocupam com os outros e se preocupam em promover aí a felicidade, não a todo custo, né, mas de forma muito racional. Eu acho que é isso, a gente precisa continuar estudando e se esforçando para garantir um mundo melhor. Está na mão de todos nós. Muito bom, valeu, Hugo, mais uma vez, muito obrigado a todos aí. Eu pedi aí, as pessoas que tiverem intenção de colaborar, façam seus comentários, né? O próprio Hugo tá querendo esses comentários. E quem conhece parte da vida desse menino aí, sabe realmente que tudo é possível, né? Saber onde ele chegou, com tudo que ele passou, tudo é possível. Gente, valeu, um beijão a todos aí, muito obrigado.